Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos a mais uma videoaula, a aula de número 27. E entramos agora na nossa apostila número 5, tá? Então, eu quero que vocês peguem a apostila, porque eu vou fazer a leitura do texto com vocês. É o primeiro texto, nós vamos começar a falar sobre artigo de opinião, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o artigo de opinião, e depois eu vou fazer a leitura desse artigo de opinião fazendo alguns comentários durante a leitura, tá? Então, é importante que vocês estejam com o livro na mão e acompanhem toda a leitura desse texto, tá? Não dá para falar de artigo de opinião e não falar de defender ideias, argumentar, opinar, já que o artigo de opinião, né, é um gênero textual, é um tipo de texto em que você vai defender um ponto de vista, né, uma tese. Você vai fazer a defesa, né, do seu ponto de vista e vai defender esse ponto de vista ao longo do texto, né? Então, aquilo que você está defendendo, você precisa demonstrar argumentos, colocar argumentos que comprovem esse seu ponto de vista. Então, tudo aquilo que a gente defende, que a gente é a favor ou contra, né? Existem razões para que você seja contra ou a favor, né? E essas razões são os seus argumentos, tá? Então, aqui o tempo todo, né, a gente está pensando sobre diversas questões políticas, econômicas, sociais, né? E a gente tem muitos pontos de vista em relação a diversos assuntos. Mas será que a gente tem argumentos suficientes em relação a esses nossos pontos de vista? Né? Isso nos faz, às vezes, repensar aquilo que a gente acredita, né? Muitas vezes você percebe que você não tem argumentos suficientes, né? Então, você precisa pesquisar mais. Quando você pesquisa, muitas vezes, você pode até mudar de opinião, tá? Isso é muito interessante, né? Então, uma vez que você é a favor de um partido político, de um tipo de governo, enfim, seja lá o que for, quando você vai pesquisar sobre o assunto, muitas vezes você acaba mudando o seu ponto de vista, porque você começa a entender mais do assunto. Então, escrever um artigo de opinião é saber mais sobre o que você está escrevendo. Então, é necessário você pesquisar, ler, para conseguir convencer o leitor do que você vai defender dentro do seu texto, tá? Então, no artigo de opinião, não é só falar sobre um assunto aleatório, é defender um ponto de vista sobre determinado assunto, argumentar de tal modo que o leitor se convença do que você está falando, né? Ele não precisa mudar o posicionamento dele, mas aceitar todos os seus argumentos e concordar com os seus argumentos muitas vezes, tá? Então, vamos seguir. Deixa eu só descer aqui, esse é o livro de vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para aumentar mais. Então, vejam só. Artigo de opinião. Profissionais da área jornalística, pessoas de destaque em nossa sociedade ou especialistas de diversas áreas do conhecimento escrevem artigos de opinião. Filósofos, historiadores, tá? Eu sigo vários perfis de historiadores que escrevem sobre diversos assuntos, para expressar opiniões ou comentar de um ponto de vista particular os acontecimentos do mundo, né? Então, sobre vários acontecimentos do mundo, geralmente esses filósofos, historiadores, comentam em suas redes sociais diariamente, né? Isso é quase um artigo de opinião. Pode não estar estruturado como um artigo de opinião, mas é defender um ponto de vista sobre um fato, alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, as queimadas na Amazônia. Né? Escrever sobre as queimadas na Amazônia, muitas pessoas acham, né, que o governo está influenciando tudo isso que está acontecendo. Enfim, tem diversos posicionamentos em relação a isso, tá? Ou seja, defender um ponto de vista em relação a algum fato. O artigo de opinião é assinado, isto é, revela a autoria do texto. Quem o assina se responsabiliza pelas opiniões e pelos posicionamentos expressos. Então, você tem que se responsabilizar pelo que está escrito ali. Tá? Houve um ano no Enem que, se você escrevia alguma coisa que era contra os direitos humanos, a sua prova era zerada, tá? Então, isso é muito sério, tá? A autoria, o que você escreve, você é responsável pelo que está escrevendo ali. Na medida em que promove a discussão de temas considerados relevantes à sociedade, o artigo de opinião é considerado uma ferramenta importante para o exercício da democracia, né? Ou seja, aqui vai começar a falar um pouquinho sobre o que vai ser abordado nesse texto que a gente vai ler agora na apostila de vocês, que é um pouco sobre privacidade, internet, que tem muito a ver com o assunto que a gente estava falando na aula,
que é o documentário Dilema nas Redes, que eu gostaria muito que todos vocês assistissem, né? Que demonstra o quanto nós somos manipulados, né? Estamos vulneráveis e somos manipulados nas redes sociais, né? O documentário todo fala sobre YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e o quanto nós somos manipulados dentro dessas redes sociais, né? A nossa atenção ela é vendida para esses anunciantes, né? Por que os anunciantes pagam? Porque nós estamos assistindo pela nossa atenção, né? Assim como a televisão, aqui é a mesma coisa. Então, a gente é manipulado muitas vezes. Esse texto, né, vem de encontro com o que a gente estava falando, que é sobre essa privacidade. A gente tem privacidade na rede social, na internet, né? Como é que está sendo tudo isso? Então, eu já vou direto para o texto, porque meu tempo aqui não é muito longo, senão não vai dar tempo. Então, vamos lá. Celebridades descelebradas. Então, vejam que descelebradas, né? Celebridade descelebrada seria uma pessoa que não tem nada de glamour, né? Então, celebridades sem o glamour. A privacidade se tornou um mito. E já que é impossível retroceder, não dá para voltar para trás. É preciso gerir essa nova imagem pública. É preciso cuidar dessa nova imagem pública. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes, isso é muito falado no documentário, os mecanismos de busca, elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que respeitem o anonimato de seus usuários. Ou seja, tudo, não sei se vocês já passaram por isso, vocês pesquisam, a gente pesquisa lá tênis. Começam a te mandar muita informação, né? Quando você não está nem pesquisando mais sobre isso, eles começam a te mandar propaganda de tênis, né? Ou seja, eles veem tudo que você faz, tudo que você pesquisa e te mandam informações de acordo com o que você pesquisou, né? Você tem privacidade? Você não tem privacidade, né? Porque eles estão vendo e a partir de uma busca que você fez, eles começam a te bombardear de informação sobre determinada busca que você realizou. Né? Isso demonstra a nossa total falta de privacidade. Ponto 1. Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos, é facílimo de rastrear. Ou seja, é fácil rastrear uma pessoa que tem uma vida, né, tem uma rotina pré-estabelecida. É muito mais fácil rastrear essa pessoa. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é muito difícil, né, gente? Hoje a gente vive fora desse universo. É preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros, ou seja, pessoas que querem se tornar grandes tuiteiros, se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Ou seja, pessoas que não fizeram nada de incrível, mas se tornaram celebridades. Né? Qual seria o requisito para se tornar uma celebridade? Fazer algo de grande importância, de grande relevância. Mas tem pessoas que não fizeram nada de relevante, no entanto, se tornaram grandes celebridades. Mesmo sem fazer nada de célebre. Por maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks, grande ator, e o seu correspondente no século XX, os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública. Ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade. E nesse processo se expõe de forma inimaginável. Né? Então aqui fala um pouco dessa exposição nas redes. Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não seria feito normalmente em público. Né? Então hoje não precisa estar no Big Brother para expor a vida, né, gente? As pessoas expõem a vida no Instagram o dia inteiro. Né? Não precisa mais estar no Big Brother. Uma briga entre namorados, um namorico, um comentário entre dentes, uma bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está só dentro de casa, agora está sujeita a escrutínio público das câmeras ocultas em telefones celulares.
As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. Então, depois que a gente teve, né, gente, celulares com câmeras e as redes sociais, tudo pode ser filmado, né? Já que é impossível retroceder, não dá para voltar. O que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio público, né? Porque agora sua vida se tornou um patrimônio público, né? Todo mundo tem acesso. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência. E nesse processo acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de suas características. Então, as pessoas que expõem a vida, né, acabam perdendo um pouco a espontaneidade. Eles começam a querer traçar, então eu quero ter essa imagem. Né? Eles conseguem criar uma imagem, mas aquilo muitas vezes deixa de ser espontâneo. Aos poucos, as regras de conduta invadem os recônditos da vida pessoal, né? Então, a sua parte mais íntima, plastificando a personalidade e aprendendo a máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se concorde com ela. As pessoas estão virando escravas de uma imagem que vai sendo criada socialmente, enfim. Aos poucos, as regras hoje, todos nos tornamos personalidades transparentes. Nunca foi tão fácil checar referências e, a princípio, não há nada de errado nisso. Uma das principais regras de sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. De perto, entretanto, ninguém é normal. Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o direito de permanecer calado. Tudo que disser poderá ser usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome dá a entender, uma forma de mídia. As pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a dia. Ou seja, esses grandes blogueiros, né, eles têm uma equipe de pessoas cuidando dessa imagem que eles estão passando, né? A gente não tem tudo isso. Por isso ainda vão demorar para perceber que um vexame registrado online é quase tão difícil de apagar quanto um nu indesejado. Ou seja, essas pessoas que trabalham, né, nesse universo com a sua imagem, influenciadores, têm uma equipe cuidando de tudo isso. Agora, uma pessoa, né, um aspirante a blogueiro, tem que tomar muito cuidado, porque com um post que vai ali indevido, né, aquilo ali pode acabar com a sua imagem, até destruir a sua vida, né, porque é difícil de tirar isso, uma vez que foi postado, é muito difícil de retirar isso da internet, né, gente? Então, esse texto é para fazer a gente refletir um pouco sobre a nossa falta de privacidade na internet hoje em dia. A gente não tem privacidade nenhuma, então uma busca que você faz, eles começam a bombardear você de informação. A gente está sendo cada vez mais influenciado a postar e a mostrar a própria vida nesse universo, né? E a gente precisa refletir um pouco, né? Se isso está fazendo você deixar de ser você, se você está criando uma imagem que não é a que corresponde ao que você de fato é, né? E tem muito a ver com o documentário que eu indiquei, que a gente comentou, né? Então dá para fazer um link bem bacana desse artigo de opinião com o documentário. Por que é um artigo de opinião? Né? Percebam que ele vem defendendo ao longo do texto, né, a ideia da falta de privacidade, né? O quanto a gente perdeu a privacidade hoje nesse meio da internet. Não temos privacidade nenhuma. Então, aí ao longo do texto, ele vem defendendo esse ponto de vista através de todos os seus argumentos, tá? Então, aí, um texto escrito em parágrafos, defesa de ideias, tá? Então, espero que isso. Espero que tenha ficado aí bom. Na próxima aula eu inicio a segunda etapa, que é a correção dos exercícios e dou continuidade ao assunto, tá? Então é isso, gente. Bons estudos, até mais.